Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101 no ano de 2005 e mais especificamente ainda sobre a recuperação judicial propriamente dita. Nossa primeira aula, nosso primeiro bloco, nós trouxemos com vocês nada mais, nada menos do que a diferença de concordata prevista no Decreto-Lei 7661 do ano de 45 e a recuperação desenhada e esculpida na Lei 11.101 do ano de 2005. No nosso bloco de número 2, falamos da finalidade da recuperação judicial, prevista no artigo 47 da lei, que diz que nada mais, nada menos, a ideia da manutenção de uma atividade empresária desde que ela seja economicamente viável, até porque gera empregos, gera o enriquecimento de determinada região e a circulação de tributos, então extremamente relevante, extremamente importante. Entramos no bloco passado, no nosso tópico de número 3, que diz respeito aos requisitos, aos pressupostos para a aplicação da recuperação judicial, Esses requisitos, esses pressupostos estão talhados, esculpidos no artigo 48. Lembrando-se sempre que no bloco passado nós falamos do primeiro. E qual que era o primeiro? Era a respeito que o devedor, o devedor pode pedir a recuperação judicial. Ai, mas ele já morreu. Se ele já morreu, o cônjuge sobrevivente. Ele já morreu, os herdeiros, Ele já morreu, por demais, o inventariante. Lembrem-se sempre, que para ser empresário, para pedir então a recuperação judicial, precisa ser empresário, ou individual, ou sociedade empresária. Precisa, por demais, estar há mais de 2 anos, aí dentro do exercício dessa atividade empresária. E lembre-se sempre, que então sociedade simples, essa sociedade simples ela não tem a aptidão e a possibilidade da recuperação judicial e, além disso, a sociedade em comum. Sociedade simples porque a sociedade simples não é empresária e sociedade comum, lembrando-se sempre, essa sociedade em comum, ela não está aí dentro da ideia da junta comercial. Gente, o que mais é requisito? Nós temos outros requisitos importantes para serem desenhados, outros requisitos importantes para serem trazidos, tá certo? O que mais que é importante de ser dito? Gente, para você ter a benesse da recuperação judicial, o sujeito que busca, esse devedor, que anseia essa recuperação judicial, ele não pode ter sido condenado, até mesmo essa empresa, por crime falimentar. A gente sabe, a exemplo, até da ideia do direito penal, que para alguns benefícios, o sujeito não pode ter máculas pretéritas, tudo bem? Então, exemplo, acordo de não persecução penal, esculpido, trazido pelo pacote anticrime, Lei 13.964. O que é interessante dizer? Ele não pode ter aí a benesse 5 anos antes do fato, Ou seja, então 5 anos do fato, ou seja, daquele fato, não pode ter tido, não pode ter havido, outro acordo de não persecução penal, Além do crime não pode ter sido cometido aí por violência, por grave ameaça, a pena mínima, deve ser uma pena mínima aí inferior a 4 anos, Então, assim, a gente tem outros requisitos, mas não pode ter algumas máculas. Se tiver mácula, já era, não tem como você fazer, tudo bem? Não tem como você ser, então, um beneficiário, tá certo? Do ANPP. A ideia é exatamente a mesma, Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: se o sujeito já foi condenado, aí por algum crime falimentar, ele não poderia, ter essa benesse. É óbvio, que a gente fala do crime falimentar nesses mesmos moldes, tá? Sempre nós vamos ter um prazo que é um prazo de ressocialização, Então, se o sujeito ele já demonstrou a ressocialização, 5 anos depois do cumprimento dos fatos, então não haveria nenhum empecilho, não haveria então nenhum prejuízo nesse sentido. A mesma ideia que acontece dentro do direito penal. Lembre-se que o direito penal, quando a gente fala das finalidades da pena, a gente tem uma finalidade retributiva, que é a aplicação da pena, retribui um mal com mal causado. E temos a finalidade preventiva, ou seja, que o sujeito não volte a delinquir, seja uma prevenção geral ou uma prevenção especial. Mesma ideia, mesma proposta, idêntica à roupagem, tá certo? Próxima ideia que é interessante de ser trazida, vou colocar aqui, eu acho que fica mais fácil, que o sujeito não esteja falido, ou seja, se ele está falido, lembre-se sempre que ele não tem um monte de coisas, inclusive, nós falamos isso dentro da sentença declaratória de falência. Dentro de sentença declaratória de falência, nós ventilamos com vocês, o que nós ventilamos? Dentro dessa sentença declaratória de falência, nós ventilamos alguns efeitos, algumas consequências, que recaem, que sopesam
né, para o falido, né, e que recaem, que sopesam também para os credores do falido. Lembrem-se sempre disso. Né? E dentro do falido, aqui a gente sabe, se ele está falido, ele não tem a possibilidade do que? Não tem a possibilidade da recuperação judicial. A não ser que, e essa exceção é bastante importante, né? A não ser que ele já tenha as suas obrigações declaradas extintas por sentença. Lembre-se sempre das etapas, das 3 fases, né, do processo falimentar que nós trouxemos aí com vocês, tá certo? Em momento pretérito. Então, sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade aqui nesse momento, tá? Não pode ter sido condenado por crime falimentar, não pode ser falido. Gente, quero trazer com vocês a terceira e última, né, o terceiro e último requisito ou pressuposto desse bloco. Por que você dividiu em 3 requisitos e pressupostos para esse bloco? Porque 3 é mágico. Porque 3 é holístico, né? Só pra gente brincar. 3 é Pai, Filho, Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, não é isso? Show de bola. Qual que é a ideia aqui? A ideia é não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Então, ele não pode ter tido outra recuperação judicial, né? A mesma ideia, por exemplo, do ANPP. Olha que legal, né? Então, aí não pode ter tido, né, a concessão dessa benesse, né, no interstício, no hiato, né, no prazo de 5 anos. Então, se ele já teve a concessão desse benefício, né, só depois de 5 anos dessa concessão para utilizar dela novamente. Acontece, gente, que algumas concessões, elas, e isso é uma observação importante, elas recebem a terminologia do que? De concessões para recuperação judicial especial, né? Como assim concessão para recuperação judicial especial? Gente, essas concessões de recuperação judicial especial são concessões que são feitas, né, para chamadas microempresas, né, ME, e também para as empresas de pequeno porte. Acontece que anteriormente, né, antes de 2014, o prazo para a existência dessas concessões era um prazo, tá, de 8 anos, tudo bem? Então nós tínhamos aqui um prazo de 8 anos para esse interstício, tá? Acontece que isso foi alterado por uma lei complementar, que é a lei complementar de número 147. Então, a lei complementar de número 147, ela estabeleceu o mesmo prazo para a concessão de recuperação judicial. Então, hoje vale para as duas, né? Vale para as duas o quê? O sujeito não pode ter sido beneficiado no prazo de 5 anos, tá? Tanto para uma concessão de recuperação judicial, quanto para uma recuperação judicial especial, voltada, dirigida, né, para as ME e para as EPP, né, ME, microempresas, e EPP, né, empresas de pequeno porte. Tudo bem? Dito isso, é importante trazer, é importante ventilar para vocês o que é uma crítica que algumas pessoas trazem, alguns doutrinadores ventilam. Eu vou deixar aqui no gráfico, se vocês quiserem fazer nas anotações, não é isso? Acerca dessa mudança. Por quê? Porque alguns indivíduos falavam assim, mas calma aí, né? Se eu antes trazia um prazo de 8 anos para microempresa e empresa de pequeno porte, isso, de certa forma, era inconstitucional. Por quê? Porque a ideação, toda vez que eu falo de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, é justamente fazer o quê? É você fomentar essas empresas, né? De você dar um suporte e não prejudicá-las. Então, o prazo de 8 anos, de certa forma, trazia o quê? Trazia um prejuízo para as microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, que necessitavam dessa recuperação judicial. Então, esse foi o fundamento, né, dentro dessa lei complementar que eu trouxe para vocês, tá certo? Do ano de 2014, que ventilou a razão da modificação do prazo, que antes era de 8 anos para 5 anos. Então, 5 anos hoje vale para tudo, tá? Para quem quiser dar uma olhada depois, nesses artigos que falam de ME e EPP, eu sempre dou como sugestão os artigos número 170 e 179 da nossa Constituição, da nossa Bíblia Política. Gente, dito isso, né, vou voltar aqui para mim, quero deixar para vocês, desde já, um forte abraço, excelentes estudos, né? E depois, no próximo bloco, ainda falo de alguns apontamentos que surgiram dentro do artigo 48 com a Lei 14.112, né? Antes mesmo de nós ingressarmos dentro aí, né, dos créditos, que são créditos que podem, né, e também não podem, são excluídos. Faremos essa distinção aí da recuperação judicial. Até lá, então, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.